Vamos lá, pessoal. Falar aqui da prova rapidinho, né? Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Espero que vocês estejam vendo o que eu esteja vendo aqui, ok? Tá, vamos ver a prova. Where is the pro? Where is the test? Into the dark. Avaliações, prova 1. Ok? Vou fazer uns comentários aqui breves. Jambird. Vamos aqui pro nosso Jambird. Tirei do ar. Não consigo nem visualizar mais. Tá bom. Bom, vamos lá comentar a prova, né? Eu vou fazer comentários nesses vídeos por partes, eu acho. Até porque aqui em casa tá uma correria. A gente vai fazendo alguns comentários em cima de questões bem específicas e tal, ok? Numa ordem que seja mais tranquilo, né? Mais fácil e tudo mais. Acho que o primeiro que eu vou fazer é a última questão, ok? Vou fazer da última questão aqui, que eu acho ela bem bacana, ela é bem fácil, certo? É uma que a gente pode ir direto pro código, né? Já dá pra comentar, a gente não precisa fazer um Jambird aqui, ok? Então a última questão, né? O vovô é um cambista. O vovô começou a vender ingressos para o show do Skank. E o show originalmente possuía 1000 ingressos numerados de 1 a 1000. Então o vovô replicou alguns desses ingressos e vendeu. Aí vem o plot, né? Você foi encarregado pela fábrica de eventos para ser o cara do TI e a sua tarefa é identificar esses ingressos falsos. Então, dado um número M e uma lista de M sequências, né, de M ingressos em sequenciais com o seu númerozinho do ingresso, certo? Quantos deles estão duplicados, né? Ou seja, quais foram falsificados, né? Você não sabe qual foi falsificado, exatamente. Se você tem, nesse caso aqui, ó, da explicação, a gente tem 10 ingressos que foram vendidos, certo? Ou seja, que passaram ali, né? Ou seja, os ingressos que foram utilizados para entrar no show. E o númerozinho deles, a gente tem 6, 1, 3, 6, 6, 4, 2, 3, 1, 2. Os ingressos de número 6, por exemplo, tem 3 deles aqui. Você não sabe qual deles é o falsificado, mas você sabe que ele está duplicado. Então o ingresso 6 foi falsificado, né? Ou seja, ele foi um dos ingressos duplicados, ok? O ingresso 1 também, olha, aparece 2 vezes. Então, basicamente, a ideia aqui era você contar quais números foram repetidos. Ou seja, você tem um array, né, um número de elementos nesse vetor, e quais desses números foram repetidos e simplesmente contar eles. Basicamente, essa era a ideia, ok? Então, bora aqui para a solução. Deixa eu ver o OBS. Cadê o OBS? Acho que está aparecendo aí o código. Bora aqui direto para nossa main. A gente tem algumas bibliotecas aqui que já são da... Vou deixar essas bibliotecas, certo? String e math.h, caso eu precise usar, né? A gente vai utilizando aí ao longo das questões, mas só para deixar mesmo. Então a gente tem uma informação que é importante aqui, a gente tem 1000 ingressos, certo? Então eu vou criar um array aqui. Qual vai ser a minha ideia de estratégia? A minha ideia de estratégia vai ser o seguinte: se eu tenho 1000 ingressos e eu quero simplesmente contar, a gente pode fazer o seguinte: vamos criar um vetor de 1000 ingressos e para cada ingresso que for aparecendo, certo? Eu vou contabilizar o número de vezes que ele apareceu nesse vetor. Por exemplo, é 1000 posições. Se eu vi o ingresso 6, que é o primeiro exemplo ali, eu conto lá na posição 6 do vetor mais um, ou seja, ele apareceu uma vez. E no momento que eu ler de novo o 6, eu conto mais um de novo, ou seja, vai virar 2. E aí eu vou dizer, cara, esse ingresso está duplicado. Então, minha estratégia é toda vez que eu ver um 2 no vetor, é porque o ingresso foi duplicado. Para mim não importa se ele apareceu 3, 4 vezes, 5 vezes. O que importa é, apareceu 2 vezes, ele já é duplicado. Então essa vai ser a minha estratégia. Aqui eu não especifiquei,
certo? Então os ingressos podem estar ah não, eu especifiquei, né? Eles estão numerados de 1 a 1000. Então é importante que eu tenha até a posição 1000 do vetor. Para ter a posição 1000 do vetor, eu preciso ter mais um, né? Já que ele vai de 0 até 1000, nesse caso aqui, né? Ou seja, 1001, né? Ok? Tudo certinho aqui aparecendo, né? Vou criar também uma variável de resposta. Resposta. Que vai ser inicializado zero, ou seja, o número de duplicados. Aliás, vou escrever o nome de duplicados. Ok? Que é a nossa variável de resposta. E aí, uma variável m, né? Que é a própria variável que vai ser lida como entrada, né? Ou seja, o número o número de ingressos, certo? O número de ingressos que foram passados ali, ok? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é ler o meu número de ingressos. Digite o número de ingressos, ok? Vou fazer aqui um scanf para ler o meu número de ingressos. Opa. Ok. E aí eu vou loopar para fazer a leitura agora dos ingressos, ou seja, ler o array. Mas antes eu vou fazer uma coisa que é muito importante. Perceba que eu criei um vetor e na minha estratégia esse vetor que vai ser consumido, né? Eu vou, ou seja, adicionar mais um a cada vez que eu ler um novo ingresso. Só que quando a gente cria um vetor, lembre-se da aula de vetores, eles não são inicializados, né? Ou seja, eles têm lixo de memória, então é importante inicializar ele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável i aqui, que vai ser a nossa variável para loops, e vou inicializar o meu vetor. Opa. I recebe 0, i menor que 1001, certo? Ou seja, eu vou de 0 até a posição 1000 e mais. Aliás, eu posso inicializar em 1, né? A posição 0 não importa nesse vetor, certo? Isso é importante para você saber, porque se vocês olharem o enunciado, não existe um ingresso 0. Então a posição 0 do vetor é inútil para a gente. Okay? Então eu vou inicializar ele aqui, ó, vet de recebe 0. Ok? Recebe 0. Só isso. Inicializando o vetor. Inicializando o vetor, ok? Vamos lá. Outra coisa. Pronto, agora a gente vai fazer a leitura do nosso array. Para fazer essa leitura, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que fazer um loop m vezes, né? Já que são m ingressos, certo? Eu posso criar um while aqui em cima do m. Como a variável m não me importa muito, eu posso fazer em cima dela. Esse vetor, já que o número de ingressos, o número do array não tem nada a ver, o número do ingresso não tem nada a ver com a entrada m, certo? A m é só o número de ingressos que foram passados, ok? É só para isso. Então, enquanto m menos menos, certo? Lembra-se que aqui é a mesma coisa que eu dizer o quê? Enquanto m for diferente de zero. E aí eu poderia fazer um m menos menos aqui dentro. É a mesma coisa isso, certo? Esse aqui é a mesma coisa que esse cara, certo? Enquanto m for diferente de zero, m menos menos. Já que m tem um valor, ele começa em 10, por exemplo, no nosso exemplo de entrada. Então, enquanto ele for diferente de zero, ok? M menos menos. Eu posso abstrair isso para uma linha só, que é enquanto m menos menos. 6, certo? Tudo tranquilo aqui? Enquanto m menos menos, eu vou fazer a leitura de algum elemento. Então, eu vou criar aqui uma variável que vai ser o ingresso, int ingresso, que é o ingresso atual, o ingresso que eu estiver lendo naquele momento. Endereço de ingresso. Okay. Aqui o que ele vai ler? Ele vai ler o 6, o 3, o 1, conforme estiver lá na entrada, certo? Enquanto e aí eu vou fazer o seguinte. Para cada vez que ele lê o ingresso, eu vou somar no meu vetor aquele ingresso. Certo? Ou seja, por exemplo, vamos fazer aqui a nossa entrada. Nossa entrada é essa, certo? 6, 1, 3, não lembro o resto agora. 6, 1, 3, 6, 6, 4. Certo? E por aí vai. O que vai acontecer nesse vetor? No meu vet vai acontecer isso aqui, ó.
ele vai estar inicializado assim. E aí até a posição 1000, certo? No momento que ele lê o 6, o primeiro 6, ele vai fazer o seguinte no nosso vetor. Vet vai para posição 0, não importa pra gente. Posição 1, então eu vou até deixar claro aqui o que é cada coisa. Ó, posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por aí vai. Okay? Aí ele vai fazer o seguinte, ó. Aqui 0, 0, opa. 0, 0, 0, 0. E aí no 6 ele vai pra 1, ó. Entendeu? É isso que ele vai fazer. No momento que ele lê o 1 daqui da nossa entrada, ele vai fazer, assim, ó, vet vai para, e aí já vai considerar ele leu 1, né? Isso aqui, ó. Entendeu? E é isso que ele vai somando. Então quando ele lê o 6 de novo, esse meu 1 aqui, ó, eu vou dar mais. Então ele vai para 2 e aí por diante. Essa é a estratégia, certo? Então vet ingresso, mais. Como eu só quero saber quem foi duplicado, não me interessa se ele apareceu 3, 4, 5 vezes, eu só me interessa quando ele aparecer 2, certo? Eu vou fazer o seguinte, se vet de ingresso for igual a 2, eu vou colocar aqui, ó, duplicados, mais, certo? Ou seja, eu achei um duplicado. Quando aparecer 3, não vai importar, ele não vai entrar nesse if e não vai duplicar outra vez. Ou seja, se 6 aparecer 3 vezes, ele vai considerar que 6 só foi duplicado uma vez. Basicamente isso. E aí na saída, o número de duplicados. Certo? Aqui não importava muito se você coloca um comentário ou não, ok? Já que a saída só pedia um número em si. O número de duplicados foi barrainha duplicados, ok? E basicamente isso. A gente vai rodar aqui, a gente dá uma olhada. E a gente vai usar o exemplo da entrada. Então digite aqui o número de ingresso, 10. E aí eu uso ingresso 613, cadê? 613, 664, 2312. Ok? Ó, o número de ingressos duplicados foi. E se eu pedir para imprimir o vetor, só para a gente ver como está esse vetor, eu vou imprimir ele até a posição 7, ou 6, até a posição 6. Menor ou igual a 6, eu vou imprimir de 1 a 6, para vocês verem como foi o número de ingressos. Conceito D, separado por vírgula, vet de e um barra N aqui, ok? Dá um rerun. Cadê o meu OBS? Se focar, falta de opção. 10, 6, 1, 3, esqueci já o resto. 6, 6, 4, 2, 3, 1, 2. E ó, o número de duplicados foi 4. E o nosso vetor ó, vai ter o que? Na posição 1 vai ter 2, ou seja, o 1 apareceu 2 vezes e apareceu 2 vezes. O 2 apareceu 2 vezes, né? A gente vê ele aqui na última posição e algumas posições atrás. O 3 apareceu 2 vezes também, isso é verdade. O 4 só apareceu uma vez. O ingresso 5 nem apareceu, não tem o ingresso 5 aqui. E o ingresso 6 apareceu 3 vezes, certo? E aqui o resto, se eu fosse continuar imprimindo, ia ser 0 vezes, né? Eles nem foram contabilizados os outros ingressos. Então o número de duplicados, ou seja, os números que aparecem pelo menos 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes, que são os números de ingressos. Então essa era a solução da última questão. Okay? Já eu comento mais algumas outras. Eu estou comentando aqui em ordem, digamos, de dificuldade, né? Pelo menos para mim. Logicamente, para vocês pode ser um pouco diferente. Ok? É isso.